Fala galera, casca grossa do YouTube, beleza? Aqui é o Renan do Cage Albons trazendo mais um vídeo sobre MMA pra vocês. Galera, já que nesse sábado teremos aí o grande retorno do brasileiro Lyoto Machida, eu resolvi fazer uma lista aí dos 5 retornos mais aguardados na história do UFC. Quando eu falo retorno, pode contar aí o retorno de uma suspensão, de uma aposentadoria, apenas aí de um tempo que o lutador resolveu dar na sua carreira, ou também o retorno de uma grave lesão. Então, sem demora, vamos logo para essa listinha que eu começo com ela, ex-campeã peso galo do UFC, a americana Ronda Rousey, ela que no UFC 193, no dia 15 de novembro de 2015, lutou contra a Holly Holm, e a gente sabe qual foi o desfecho aí desse combate, no qual a Ronda Rousey acabou sendo nocauteada com uma bela canelada na cara da Holly Holm, e depois dessa derrota que ela acabou perdendo o cinturão peso galo, ela resolveu dar um tempo aí na sua carreira, demorou um tempinho até finalmente anunciar o seu retorno no UFC 207 no dia 30 de dezembro de 2016, onde ela enfrentou a brasileira Amanda Nunes. A ex-campeã estava com uma ótima forma física e aparentemente estava bem focada para essa luta, mas bastou aí o primeiro soco da brasileira entrar limpo na cara da Ronda Rousey, que o psicológico dela foi pro espaço e ela acabou sendo nocauteada com apenas 48 segundos no primeiro round, então não foi um retorno como a maioria esperava, e ela acabou sendo atropelada pela brasileira, no que pra mim, na minha opinião, provavelmente foi a última luta da Ronda Rousey no UFC. O próximo nome da minha listinha é o gigante ex-campeão peso pesado do UFC, Brock Lesnar. No dia 30 de dezembro de 2011, no UFC 141, ele foi derrotado pelo gigante holandês Alistair Overeem. E depois dessa derrota, ele anunciou a sua aposentadoria no MMA e voltou pro Pro Wrestling, pro WWE, onde ele continuou enchendo o seu bolso de grana. Mas no ano de 2016, o UFC anunciou aí por meio de uma promoção do UFC 200 o grande retorno do Brock Lesnar, onde no final do trailer do UFC 200 o astro do WWE aparece aí anunciando o seu retorno nesse evento. Ele enfrentou o neozelandês Mark Hunt no UFC 200 no dia 9 de julho de 2016 e conseguiu sair com a vitória aí por decisão unânime, numa performance onde ele dominou o Mark Hunt sem muita dificuldade, colocou o seu wrestling aí pra acima do striker neozelandês e saiu com resultado positivo do octógono, mas algumas semanas depois ele acabou caindo em exame antidoping por causa de bloqueadores de estrogênio que apareceram nos seus exames, e então o resultado desse combate passou para um no contest. Pulando agora para o canadense ex-campeão meio médio do UFC, Georges St-Pierre. Esse no caso que hoje, no dia 25 de outubro, ainda não fez o seu retorno ao UFC, mas aí é um retorno muito esperado, tá quase para acontecer no dia 4 de novembro de 2017, no UFC 217, o Georges St-Pierre vai enfrentar o inglês Michael Bisping pelo cinturão peso médio do UFC. Ele que fez sua última luta na organização no UFC 167, no dia 16 de novembro de 2013, quando ele venceu o Johnny Hendricks em uma luta muito apertada por decisão dividida dos jurados. Então, diferente dos outros nomes que estão nessa listinha, o Georges St-Pierre é um retorno muito esperado, mas que hoje, dia 25 de outubro de 2017, ainda não aconteceu, mas está aí muito perto, algumas semanas até essa grande luta do ex-campeão meio médio do UFC. Chegando agora com o senhor problema, o ex-campeão meio pesado do UFC, o americano Jon Jones, que estava fazendo o seu retorno no dia 23 de abril de 2016 no UFC 197 contra o Vince Sampru, depois de ter se envolvido aí no acidente e saiu correndo aí da cena, mas no caso não é esse primeiro retorno que eu vou enfatizar com o Jon Jones. Ele venceu o Sampru, pegou o cinturão interino aí da categoria, mas logo depois foi flagrado em exame antidoping, também por causa de bloqueadores de estrogênio, assim como o Brock Lesnar, e pegou uma suspensão aí de 1 ano, até que nesse ano de 2017, no dia 29 de julho, no UFC 214, ele fez a revanche tão esperada contra o Daniel Cormier, onde ele venceu aí com um belo nocaute, num retorno tão aguardado como foi esse, mas infelizmente, algumas semanas depois, ele caiu novamente no exame antidoping da USADA,
temporada, dessa vez pelo uso da substância ilegal Turinabol, e acabou perdendo seu cinturão pela terceira vez. E hoje, por enquanto, a gente ainda tá esperando aí o desfecho dessa situação e o julgamento do Jon Jones para ver qual vai ser a próxima punição dele. E fechando a minha listinha, temos o brasileiro Anderson Silva. O ex-campeão peso médio do UFC estava fazendo a revanche aí dele contra o Chris Weidman no dia 28 de dezembro de 2013, até que aquela cena horrorosa aconteceu. O brasileiro foi dar um low kick e acabou tendo a sua canela aí quebrada numa defesa de chute do americano, e depois disso foi um longo período aí de recuperação do Anderson Silva até que o seu grande retorno foi anunciado. No dia 31 de janeiro de 2015, o ex-campeão peso médio do UFC fez o seu aguardado retorno contra o americano Nick Diaz, uma luta aí que muita gente esperava. O Nick Diaz parece que entrou no octógono mais para fazer brincadeiras do que realmente lutar contra o brasileiro, e acabou saindo derrotado aí por decisão unânime dos jurados. Infelizmente, assim como outros retornos que eu falei nessa listinha, o Anderson Silva também acabou caindo em exame antidoping alguns dias depois dessa luta, e o confronto aí foi transformado em uma luta sem resultado. E o Nick Diaz também foi flagrado em exame antidoping por uso de maconha. Puta de um pleonasmo, né? Nick Diaz caindo no doping por maconha. Mas é claro que a gente não pode esquecer também das nossas menções honrosas, e eu separei aí o retorno do brasileiro Vitor Belfort, do havaiano BJ Penn, da lenda do UFC Royce Gracie, do ex-campeão peso pesado do UFC Frank Mir, do grande ex-campeão peso galo Dominick Cruz, do brasileiro Lyoto Machida, que vai ser nesse sábado, do bad boy Nick Diaz, e também do nosso querido zumbi coreano Chan Sung Jung. Então foi isso, galera. Essa foi a minha lista aí dos 5 retornos mais aguardados na história do UFC. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa lista, e também se eu esqueci de algum nome nesse vídeo. Também não se esqueça de deixar o seu like pro YouTube continuar mandando os meus vídeos para você, e se você é novo, de se inscrever aqui no canal do KJ Bones. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!